pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rosiele e vou apresentar neste tutorial como criar pesquisas online utilizando a plataforma Question Pro. Em relação às versões, o Question Pro possui uma conta gratuita chamada Essentials e duas contas pagas chamadas de Advanced e Enterprise. Neste tutorial, vou focar na versão de conta gratuita. Em relação às funcionalidades, a plataforma ela pode ser acessada tanto pelo computador como pelo smartphone. A plataforma ela é compatível com o sistema operacional Windows, Linux, Chrome OS, Mac, Android e iOS. A plataforma não possui um limite de tempo. Na conta gratuita, o número de perguntas é ilimitado, porém possui um limite de 1000 respostas por pesquisa. As perguntas e as respostas ficam armazenadas na plataforma, vinculada à conta usuário. Dessa forma, é possível realizar edições após a pesquisa ser criada. Possui uma variedade de tipos de perguntas, possui um sistema de distribuição da pesquisa pelas redes sociais, copiando e disponibilizando o link via e-mail ou gerando um QR Code. Apresenta um recurso de análise de dados em que tem a possibilidade de exportá-los nas contas gratuitas em formato Microsoft Excel ou CSV. Em relação às principais vantagens, é o acesso a uma plataforma online de criação de perguntas em que os dados ficam salvos e armazenados na conta usuário. O número ilimitado de pesquisas que podem ser criadas, as opções de cores, letras, logotipo, dentre outros, para personalizar o layout da pesquisa. Após a pesquisa ser criada, pode-se realizar a edição. Possui um sistema de distribuição da pesquisa via e-mail, pelas redes sociais, disponibilizando o link ou gerando um QR Code. Apresenta um recurso de análise de dados, além de ser possível, nas contas gratuitas, exportar em formato Microsoft Excel ou CSV. Em relação às principais desvantagens, é que precisa de conexão com a internet, possui limitações na conta gratuita em relação aos tipos de perguntas e pesquisa, aos recursos de análise, aos recursos de exportação de dados e à personalização do layout. Nesse tutorial eu irei apresentar 4 passos de como utilizar o Question Pro, sendo que o primeiro passo é criar a conta, o segundo passo é criar a pesquisa, o terceiro passo disponibilizar a pesquisa e o quarto passo acessar os resultados. Então vamos ao primeiro passo, que é criar a conta. Para criar uma conta, vamos acessar o Google e digitar aqui no buscador Question Pro. Então vamos clicar nesse primeiro site e então você vai ser direcionado aqui para a página inicial do Question Pro. Nessa página inicial tem a possibilidade de criar conta grátis, que nesse tutorial será focado em relação às contas gratuitas. Então, para criar uma conta grátis, você vai clicar aqui ou aqui. Então, vamos clicar. Você será direcionado para a página de cadastro, onde você pode optar por realizar um cadastro ou inscrever-se usando uma conta Google, o Facebook ou o LinkedIn. Então eu vou escolher aqui com uma conta Google. Após escolher a conta, você será direcionado para a plataforma Question Pro. Aqui na plataforma já tem 3 pesquisas construídas. No entanto, se você acessar pela primeira vez, a pasta vai estar vazia. Mas como eu já tenho essa conta usuário, então tem essas pesquisas que eu já criei com o Question Pro. Então, vocês percebem aqui que ele está em inglês. Para fazer a tradução, no Google Chrome tem a possibilidade de, clicando com o botão direito, você conseguir traduzir para o português. Então, fica bem melhor para você utilizar o Question Pro realizando essa tradução. Aqui, então, temos em relação à pesquisa. Aqui tem como adicionar uma pasta, por exemplo, se você quiser colocar a pesquisa numa pasta, então você adiciona essa pasta.
essa possibilidade de celular aqui só consegue ser utilizado nas contas pagas. No entanto, se você for acessar o navegador pelo celular, você consegue ter acesso ao Question Pro e consegue adicionar novas pesquisas e fazer as edições. Então, vamos agora ao segundo passo, que é criar a pesquisa. Então, como que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em Nova Pesquisa e aí vai aparecer aqui para digitar o nome da pesquisa. Então, vamos digitar um nome de exemplo. Vou colocar curso 4. E aqui tem a possibilidade de usar um modelo que já tem disponível, mas vamos criar a pesquisa do início. Então, digitei o título aqui, criar pesquisa. E aí aparece já a informação que a pesquisa foi criada com sucesso. E aqui acessamos então a parte de criação da plataforma. Então temos algumas opções aqui. Novamente eu vou fazer a tradução para ficar melhor para a gente visualizar aqui. Então aqui temos a área de trabalho, que é essa área aqui, o projeto, a biblioteca de mídias, línguas, opções de acabamento, cotas antecipadas, variáveis e definições. Vamos começar primeiro pela área de trabalho. Aqui na área de trabalho tem a opção de adicionar o logotipo, adicionar uma pergunta, adicionar a introdução e você consegue também editar o título da pesquisa. E consegue utilizar, por exemplo, um negrito. Vamos exemplificar isso. Consegue utilizar um negrito, um itálico, então consegue fazer essa edição do título. Aqui nessa opção adicionar logotipo, então vou clicar e aí vai aparecer já os logotipos que são adicionados à plataforma. Então, durante os outros questionários que foram criados, então eu já adicionei um logotipo e aí o logotipo fica armazenado na plataforma. Mas eu vou adicionar um novo título para mostrar para vocês como que fica. Então, clico aqui. Depois que você clica no mais, vai abrir aqui no seu computador e você vai poder procurar aonde está esse logotipo. Encontrei aqui, clico e aí o logotipo vai ser carregado e vai ficar armazenado dentro da plataforma. Toda vez que você for criar uma nova pesquisa, você não vai precisar realizar o upload daquele logotipo. Então, você pode utilizar o logotipo que já está armazenado ali na plataforma. Clicando nessa opção, você consegue configurar como que vai aparecer esse logotipo. Se é alinhado à esquerda, alinhado ao centro, alinhado à direita. Se você, porventura, quer mudar o logotipo ou remover esse logotipo. Então, voltamos à área de trabalho. Vamos adicionar os demais elementos do Question Pro. Aqui, para adicionar uma introdução, você vai clicar aqui. Essa introdução é uma apresentação inicial do que se trata a pesquisa. Então, é interessante colocar essa página de introdução para apresentar do que se trata a pesquisa. Então, aqui já tem disponibilizado uma introdução pelo Question Pro. E aí você pode editar ela e configurar conforme seus objetivos. Então, vou apagar metade dessa introdução só para mostrar para vocês que é possível fazer a edição. E aqui também você pode utilizar do negrito, itálico e sublinhado. Aqui você pode inserir uma imagem. Então, você consegue inserir uma imagem dentro dessa introdução. E aqui, apagar a introdução. Tem essa possibilidade também. Clicando aqui, copiar para a biblioteca, que vai ficar salva essa introdução para depois você utilizar. Mas não vou fazer essa opção. Você, porventura, se achar necessário para a pesquisa, pode copiar. Mas não vou fazer essa possibilidade. Então, vamos ao outro recurso que pode ser adicionado. Então, essa introdução ela fica inicialmente e aí tem a possibilidade de quebra de página. Então, cada página que for sendo adicionada, você pode utilizar essa quebra de página. Por exemplo, se você quer adicionar perguntas
Então você consegue a cada pergunta adicionar essa quebra de página. E aí vamos para adicionar as perguntas. Então clico aqui e aí sou direcionada para essa página. E aqui nessa página eu tenho a possibilidade de escolher o tipo de pergunta. Se é uma múltipla escolha, se é texto, se é uma classificação gráfica, se é seletor de imagem, se é uma encomenda, se é matriz básica, se é essa Mystic. Então tem várias opções que são para o básico, que é disponibilizado para as contas gratuitas. Já o avançado é para contas pagas, então quando você passar o mouse aqui, mostra que está bloqueada só para a conta Advance. Então tem essas limitações. Na biblioteca, daí você pode adicionar algumas perguntas para colocar na biblioteca e deixar salvo ali. Nós vamos continuar no básico para mostrar para vocês como adicionar essas perguntas. Então, vou pegar uma pergunta de múltipla escolha. Então, clica aqui e aí a pergunta vai ser adicionada aqui. Então, você vai digitar a sua pergunta. Então, como exemplo, eu coloquei: você está conseguindo desenvolver as atividades de maneira remota? Então, aqui, clicando aqui em cima, eu posso adicionar a opção. Então, vamos colocar aqui sim. A outra opção, colocar não. E aqui você tem a possibilidade de adicionar outra opção. Então, na terceira opção, eu vou colocar mais ou menos. Tem a possibilidade de fazer a quebra da página. Então, coloquei uma quebra da página. À medida que você responder essa pergunta, você vai ser direcionado para outra página para responder a pergunta posterior. É importante destacar aqui que eu criei a pergunta após a introdução, que fica bem melhor na organização. Se ventura você adicionar uma pergunta antes da introdução, então fica mal organizado a sua pesquisa. Então é importante colocar uma introdução apresentando a pesquisa e depois adicionar a pergunta. Aqui eu vou clicar antes da pergunta essa que eu mostrei para vocês como inserir, vou colocar adicionar uma outra pergunta. E vou colocar aqui, por exemplo, para adicionar informações do contato. Então você consegue adicionar essas informações de contato para que os participantes da pesquisa coloquem o seu nome, telefone, endereço de e-mail, caso você queira que ele se identifique. Então já tem pronto essas informações de contato que você pode adicionar no seu Question Pro. Então aqui eu também coloquei uma quebra de página para que inicialmente a pessoa que for responder o questionário vai ter acesso à página inicial de introdução, depois vai conseguir adicionar as informações de contatos e seguindo com as páginas de perguntas. E aqui nessas informações de contato você também consegue adicionar mais alguns campos que porventura se você quiser adicionar. Então vamos adicionar outra pergunta. Vocês percebem que eu vou adicionar outra pergunta após aquela pergunta de múltipla escolha que foi escolhida. Então vamos adicionar outra pergunta. Aqui eu vou adicionar, por exemplo, esta caixa de comentários. Adicionando essa caixa de comentários, vai aparecer comentários sugestões, que você pode também editar, colocar conforme o seu objetivo ali do questionário. E aí o participante da pesquisa ele vai ter acesso e vai conseguir digitar um texto ali para responder essa pergunta. Então vou colocar também quebra de página, para ficar toda compartimentalizada. Então vocês percebem que ao adicionar uma pergunta existe uma variedade de tipos de perguntas. Então vocês vão escolhendo conforme os seus objetivos. Então eu vou mostrar agora outras possibilidades. Então na área de trabalho novamente vai ter essa possibilidade aqui, página de agradecimento. Então você vai clicar na página de agradecimento e aí você vai poder digitar aqui um agradecimento a quem respondeu essa pesquisa. Então eu vou colocar muito obrigada como um agradecimento. E aqui você consegue também customizar esse agradecimento. Então vou clicar aqui e vou escolher uma letra colorida aqui e aí vai aparecer. Também posso aumentar esse muito obrigado, né?
colocar, por exemplo, tamanho 16. Então, tem várias possibilidades. Depois que você adicionar esse agradecimento, você vai clicar aqui salvar. E aí a página de agradecimento foi adicionada com sucesso, como apareceu aqui na plataforma do Question Pro. Outro recurso que você pode utilizar na sua pesquisa é o projeto. Clicando aqui no projeto, você vai ter acesso a alguns temas que estão disponíveis para a conta gratuita do Question Pro. E aqui você pode escolher uma dessas cores. Então, escolhi então uma cor verde e o questionário vai ser personalizado para cor verde. Vamos a bibliotecas de imagem. Aqui nas bibliotecas de imagem, então todas as imagens que você realizar o upload na plataforma, elas ficarão salvas e armazenadas nessa parte aqui, que é da biblioteca de imagens. Então tem essa possibilidade. E aqui tem a informação de armazenamento, o tamanho do armazenamento que está na plataforma. Ao clicar aqui na opção línguas, você consegue escolher aqui o idioma padrão do seu questionário. Então, as pessoas que vão estar recebendo o seu questionário, elas vão estar recebendo nessa língua padrão. Então, a minha sugestão é você colocar aqui para português Brasil, que fica mais acessível o questionário. Porém, você pode colocar conforme for os seus objetivos. Isso qual a finalidade do seu questionário e aí você opta pelo idioma padrão. Aqui tem as opções de acabamento. Aqui, novamente, você tem a possibilidade de fazer a edição da página de agradecimento. Aí, se você, porventura, quiser editar, aí, depois de realizar a edição, você clica em salvar alterações. Em relação às cotas antecipadas, tem algumas opções. Destacando que essas possibilidades aqui são apenas para contas pagas, então não vou focar em relação a isso. Vamos para o próximo recurso, que é variáveis. Então, aqui em variáveis, você também só consegue utilizar as contas pagas desse recurso. Vamos para o próximo recurso. Esse próximo recurso aqui, você consegue personalizar o status da pesquisa. Então, aqui a pesquisa está ativa, mas você pode colocar que a pesquisa está fechada depois que você coletou esses dados. E aí, por exemplo, se você quiser fechar a pesquisa, né, coletou os dados, coloca fechada e coloca salvar alterações. E aqui tem outras possibilidades aqui, mas apenas para contas pagas. Então, criei aqui um questionário para a pesquisa. Vamos seguir ao terceiro passo, que é disponibilizar a pesquisa. Para isso, você vai clicar aqui em distribuir. E aqui nessa página vai aparecer alguns recursos de como você pode disponibilizar esse questionário, que é via e-mail. Então, aqui já tem um e-mail também, modelo para você utilizar, ou você pode editar conforme for a necessidade da sua pesquisa, do seu questionário. Então, aqui também tem essas ferramentas, você colocar negrito, itálico, sublinhado, para adicionar uma fonte, para mudar o tamanho, enfim, várias possibilidades. E depois que você digitar ali o e-mail, você coloca enviar. Então, clicando aqui em embutir, você consegue incorporar o questionário num site. Dessa forma, copia esse código para colocar integrado na página da web. Então, vamos a outro recurso, que é compartilhar. Aqui em compartilhar tem algumas possibilidades, que é compartilhar via Facebook, via LinkedIn, via Twitter ou gerando um QR Code. Então, você pode imprimir esse código de QR Code ou realizar o download do código. Então, eu vou clicar aqui para realizar o download. Então, esse código ele vai ser realizado, esse download vai ser baixado no seu computador. Aqui, por exemplo, se eu quiser compartilhar com o Facebook, então eu clico aqui e aí eu vou ser direcionada lá para a página do meu Facebook e eu consigo compartilhar pelo Facebook.
Essa opção aqui já é para contas pagas, além dessa aqui. Então, eu não vou focar nessas duas possibilidades aqui. Outra possibilidade de você disponibilizar esse questionário é clicando aqui nesse link e copiando ele, e aí você vai conseguir disponibilizar esse link para os participantes. Então, disponibilizando esse link, o participante, por exemplo, vai colar aqui no buscador e aí vai ter acesso ao questionário que você criou, e aí ele vai poder responder. E aí vocês podem perceber que está compartimentalizado esse questionário. Então, o participante ele vai ter acesso e vai respondendo essas perguntas ao longo do questionário. Então, vou fechar aqui e vamos continuar. Então, agora vamos ao quarto passo, que é acessar os resultados. Para acessar os resultados do questionário, da pesquisa, então você tem que clicar aqui nessa opção e aí você será direcionado para o painel de visualização. E aqui no painel de controle você consegue ter acesso a essas informações de respostas. Então tem a primeira pergunta, que é informações de contatos, vão ficar todas as respostas armazenadas nesta página. E aqui a segunda pergunta, como ela era de múltipla escolha, então já aparece a porcentagem dessas respostas. Aqui na terceira pergunta, que tratava de comentários e sugestões, iria aparecer as respostas aqui. Porém, não aparece nenhuma das perguntas, pois o questionário não foi respondido por ninguém. Então, por isso que não aparecem as respostas. Clicando aqui no painel de controle, nesse cursorzinho, você tem a possibilidade também de observar as estatísticas de participantes. Então, clicando aqui, você consegue ter acesso a essa participação dos que estão respondendo o questionário. E, clicando novamente no cursor, você vai ter acesso também às respostas. Então vai aparecer todas as respostas às perguntas nessa opção aqui. Novamente vou clicar aqui no cursor e vou escolher esse datapad. No entanto, essa opção aqui ela é bloqueada para contas gratuitas, mas ela é disponibilizada para contas pagas. Então, seguimos. Aqui tem outro item, que é a análise. Na análise, você tem a possibilidade de observar um filtro de dados, uma análise de tendências. Porém, essas outras possibilidades, esses outros recursos aqui, estão bloqueados para as contas gratuitas. Então, vamos à primeira opção, que está disponível para a conta gratuita, que é filtro de dados. Aqui no filtro de dados você pode colocar uma palavra das respostas que você gostaria de filtrar. Então tem essa possibilidade. Vamos clicar novamente no cursor e ver as análises de tendências. Na análise de tendências você também tem a possibilidade de fazer um filtro de conjunto de dados das respostas. E aqui também colocar uma frequência desse análise de tendências. E os outros estão bloqueados, como falei anteriormente. Nesse item de análise de texto, então clicando sobre ele, tem a possibilidade de relatório de texto e pesquisa. No item relatório de texto, você vai ter acesso às respostas dos questionários. Todas as respostas que forem escritas vão aparecer aqui no relatório de texto. Na pesquisa, você clicando, aí você vai digitar, por exemplo, um texto aqui e vai buscar nos dados coletados. Enquanto as outras possibilidades estão bloqueadas para as contas gratuitas. Mas seguimos. Então vamos para o item modelagem de escolha. As duas opções que tem para esse item, elas estão bloqueadas para as contas gratuitas e só estão disponíveis para as contas pagas. Então, seguimos. Vamos para o item gerenciar dados. Então, clicando aqui, tem algumas opções aqui disponíveis para contas gratuitas. Exportar, centro de download e excluir. Então, vamos para a primeira opção, que é exportar. Nessa opção, você consegue exportar os seus dados que foram coletados com a sua pesquisa
ou as informações que foram levantadas pelas respostas do seu questionário. E aí você pode escolher o formato do arquivo que você vai baixar. Então, pode ser em formato Excel ou formato CSV. Então, você tem disponível para contas gratuitas esses dois formatos de realizar o download. E depois que você escolher o formato, você vai aqui e clica em baixar, que vai ser feito o download para o seu computador. Então, vou colocar ali para Excel e vou colocar baixar. E aí o documento do Excel vai ser feito o download aqui e você vai clicar sobre ele e aí você vai ter acesso a essa planilha com os dados coletados. Então, clicando lá sobre aquele arquivo, você vai ter acesso a essa planilha com os dados. Nessa planilha, você vai ter acesso ao questionário 1, que é a introdução ali, o questionário 2, o questionário 3 e o questionário 4. Então, todas as respostas, elas vão ficar armazenadas nessa planilha do Excel. Então, você vai ter acesso às respostas do seu questionário na planilha. Então, vou fechar e vamos continuar. Então, vamos clicar aqui novamente no cursor e vamos para Centro de Download. Aqui nesse centro de download vai aparecer todos os arquivos que foram baixados da sua conta usuário. Aqui, por exemplo, temos o relatório de análise que foi baixado agora há pouco. Então, ficam armazenados aqui nesse centro de downloads. Vamos clicar novamente no cursor e vamos para excluir. Nessa opção aqui tem que ter muito cuidado, porque ao clicar excluir, você vai limpar todas as respostas e vai limpar os registros de dados. Então, tem que ter muito cuidado com essa opção. Então, eu vou mostrar para vocês agora o item integração. Esse item aqui, ele está disponível apenas para contas pagas, então não está disponível para contas gratuitas. Para voltar para o painel de pesquisas, você vai clicar aqui nesse cursorzinho e vai em pesquisas. E você será direcionado novamente para esse painel de criação de pesquisa. E aqui você pode criar uma nova pesquisa, mas eu vou mostrar outra possibilidade, que é adicionar uma pasta. Então, vou clicar aqui para adicionar uma pasta. E nessa pasta, por exemplo, eu coloco turma 2020 como exemplo. Clico criar a pasta e aí a pasta foi criada com sucesso. Então, voltei lá onde estão as pesquisas, vou clicar nesses 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos tem a opção de editar pesquisa, de distribuir novamente a pesquisa, de análise da pesquisa, de fazer uma cópia, de renomear, de copiar ID de pesquisa, excluir e de mover para outra pasta. Então, eu vou clicar aqui em mover e aí vai aparecer as pastas criadas por mim. Então, vou clicar aqui nessa pasta 2020 e vou mover. Movendo para essa pasta, o meu questionário vai ficar salvo dentro da pasta. Então, isso torna possível agrupar os questionários que foram feitos para uma certa turma e aí colocar todos eles em uma pasta apenas. E ela vai ficar salva ali na sua conta usuário. Clicando aqui, você tem as opções aqui da conta, né, que é uma conta gratuita, e algumas outras informações. E, por exemplo, eu quero sair da plataforma, então vou clicar aqui em sair. Então, vou ser direcionada para a página inicial da plataforma. Aqui nessa página inicial do Question Pro, você pode ter acesso a algumas informações. As informações de produtos, informações de serviços, de recursos, de características do Question Pro e de preços. Aqui nos preços você consegue observar os planos disponíveis, que é o plano gratuito, e 2 planos que são pagos. Então, aqui você consegue observar as ferramentas que eles têm ou não em comum. Nessa conta gratuita aqui, tem algumas possibilidades. São pesquisas ilimitadas, perguntas ilimitadas, respostas ilimitadas.
No entanto, essas respostas ilimitadas, elas têm um porém, que você pode coletar as respostas ilimitadas em sua conta gratuita. No entanto, cada pesquisa é limitada a um máximo de 1000 respostas, então tem esse porém. Seguindo, não é necessário o cartão de crédito, mais de 25 tipos de perguntas, personalize cores de pesquisa, adicione seu próprio logotipo para a pesquisa, pular ramificação lógica, a tubulação de perguntas e respostas, relatórios de painel compartilháveis, página de agradecimento personalizada, exportação de dados no formato Excel e CSV, gerenciamento básico de cotas e um suporte. Por exemplo, se você quer ter acesso a todos os recursos que essas contas possuem, então clique em ver todos os recursos. E aqui você consegue ter uma visão geral dos recursos de todas as contas. Então tem esse quadro comparativo de todos os recursos. Então você pode observar aqui no quadro comparativo e escolher qual que é o melhor para utilizar em sala de aula, em suas pesquisas, enfim. Conforme a sua finalidade de usar essa plataforma. Então, sobre Cast 1 Pro, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estaremos disponíveis para auxiliá-los. Então, até o próximo tutorial. Fiquem bem, um grande abraço!